Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi, comigo para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Oi, Tânia. Oi, pessoal. Sempre muito bom estar aqui com todos vocês e com você, dona Tânia. Vamos pro mergulho? Vamos embora. Então, Hamilton, você lembra daquela história que circulou uns tempos atrás sobre embalagem de leite, no melhor estilo lenda urbana? Um negócio meio maluco, né? De total desconhecimento do que se refere, não é isso? Conta aí. Então, para quem não lembra direito desse boato ou nunca ouviu falar, rolou na internet uma história de que todo mundo que fosse comprar leite deveria dar uma olhada embaixo da embalagem Tetra Pak. Se tivesse uns quadradinhos coloridos, era sinal de que aquele leite havia sido reprocessado, ou seja, que o produto já tinha entrado anteriormente no mercado, voltado para a indústria, tratado quimicamente e devolvido às prateleiras. Bom, por que é uma besteira? Primeiro, porque o reprocessamento de qualquer produto é proibido no Brasil. Segundo, porque a Tetra Pak não produz leite. E terceiro, e fundamental para qualquer militante da impressão, porque os quadradinhos coloridos nada mais são do que as tiras de controle de cor. O que leva à imaginação, né? Impressionante. Pois é, gente. Imagina, a tira de cor vira uma referência para reprocessamento, uma doideira completa. E eu tô trazendo essa doideira para cá porque neste episódio nós vamos olhar para a forma como o brasileiro enxerga o papel, a mídia impressa e os produtos de papel. A gente vai falar de uma pesquisa que traçou um panorama sobre a visão que nós temos sobre a indústria do papel e da impressão, encomendada por uma entidade que combate justamente as fake news envolvendo esse segmento. Eu estou falando de Two Sides. Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, que esclarece empresas e consumidores sobre os impactos positivos do papel, do cartão e do papelão e que luta contra os mitos que cercam a indústria de impressão e de papel. A pesquisa que eu estou falando é a Two Sides Trend Tracker, realizada no início deste ano em 16 países, incluindo o Brasil, envolvendo 10.250 consumidores de várias idades. É uma pesquisa bienal com o objetivo de entender as preferências e as atitudes dos consumidores. Ela tem perguntas sobre as percepções ambientais, sobre os hábitos de leitura, sobre as preferências com relação às embalagens e sobre as atitudes em relação aos produtos de higiene, comparando os resultados deste ano com os de 2021. E para falar sobre ela, nós conversamos com o Fábio Mortara, que é o presidente da Two Sides Brasil e América Latina. E olhando para a pesquisa, Tânia, o que mais chamou sua atenção? Vou apontar duas questões, uma negativa e outra positiva. Eu não fiquei surpresa, mas fiquei decepcionada com o fato de que 71% dos entrevistados ainda acreditam que o consumo de papel e papelão causa desmatamento. Na verdade, esse contingente ele diminuiu. Em 2021 eram absurdos 81% e agora 71%. Só 11%, Hamilton, acham que o consumo de papel faz com que mais árvores sejam plantadas, sendo que todos os dias são plantadas mais de 1 milhão de árvores para a produção de papel no Brasil, segundo a IBÁ, que é a entidade do setor. Isso sem falar nas áreas de florestas nativas preservadas pela indústria de papel. Então, o fato do brasileiro ainda acreditar que a indústria de papel desmata é bem preocupante. Desinformação. Desinformação total, né? Imagina isso, gente. Vamos lá, né? E o resultado positivo que eu vi vem do consumo de mídia. 64% dos consumidores preferem ler livros impressos. Nesse quesito, a gente praticamente empata com os europeus. Lá, esse índice é de 65%. Já nos Estados Unidos, 50% dos norte-americanos preferem o livro impresso. Para você, Hamilton, quais que são os destaques?
Olha, duas coisas chamaram a atenção. Primeiro, a percepção de que as crianças aprendem mais com o livro impresso, isso para 56% dos entrevistados, o que é muito bom. Dá para mandar essa pesquisa aqui para um certo secretário de Estado de Educação que queria eliminar os livros didáticos. Boa! Ou para o chefe dele, mas... Direto pro chefe. Outra coisa foi ver que já alcançamos a taxa de 80% de reciclagem em embalagens. Isso é muito legal, hein? Também não é algo que a gente tenha muito claro isso, né? Mas é muito bom ser destacado. Nós vamos deixar um resumo da pesquisa no site do Ondas e no descritivo do episódio nos tocadores de podcast e lá no YouTube. Agora a mensagem do nosso patrocinador e depois o bate-papo com o Fábio Mortara, que comanda Two Sides no Brasil e na América Latina. Somos todos militantes da impressão. Com mais de 40 anos de experiência, a Neoband é uma das maiores referências no segmento de comunicação visual. Contamos com uma equipe de especialistas para a produção de materiais e campanhas de publicidade para pontos de venda dos mais diversos segmentos. Atuamos dentro dos padrões de qualidade e segurança, com equipe ágil no desenvolvimento de seus projetos. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para ponto de venda, vitrinismo, sinalização, envelopamento de frotas e soluções em impressão soft signage. Acesse o site neoband.com.br e saiba mais. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Fábio, muito bom ter você aqui novamente. Muito bom, adoro falar com vocês, acho que é maravilhoso o trabalho que vocês fazem no Ondas Impressas, você e o Milton, enfim, é um prazer enorme. Bom ter você aqui. Vamos lá. Fábio, na abertura do episódio, nós apresentamos aos ouvintes alguns dos resultados da pesquisa Two Sides Trend Tracker. A percepção do brasileiro em relação ao papel, à comunicação impressa e às embalagens em papel está agora um pouco mais positiva do que em 2021, mas ainda tem muita desinformação. Não dá um certo desânimo saber que 71% dos entrevistados acreditam que o consumo de papel causa desmatamento? Sem dúvida, essa é talvez das notícias que a gente teve nessa pesquisa desse ano a mais tenebrosa, né? Que mostra uma desinformação, mostra que possivelmente a gente também esteja falhando como cadeia produtiva para contar a real e maravilhosa pegada ambiental do papel, né? E acho que requer um esforço muito grande para corrigir isso, né? A gente tem marcada mais uma pesquisa daqui a 2 anos para corrigir isso e muito mais coisas que a gente provavelmente vai falar ainda hoje. Concordo com você que tem que se comunicar muito mais mesmo, né? Mas de onde você acha que vem essa crença? Por que as pessoas continuam a acreditar nisso? Tem alguma ideia, não? Eu tenho, né? Hoje, por exemplo, eu recebi um vídeo, a gente recebe muitas denúncias de greenwash. Hoje mesmo, até uma pessoa que estava ontem na reunião do Copagreen, da área de embalagens, né? As informações são sempre confidenciais, mas é um vídeo de uma empresa de sacolas plásticas, né? Em que ele cita algumas vezes que as sacolas de papel causam desmatamento, né? É um vídeo novo, que acabou de sair, dentro da cadeia produtiva, né? Da comunicação impressa, digamos assim, né? Absolutamente nocivo, né? Quer dizer, contendo um greenwash, contendo afirmações que são fake news, que são inverídicas, né? Que só atacam, né? E que geram nas pessoas isso que a gente falou no comecinho, que é essa percepção de que papel desmata, né? Quer dizer, isso talvez seja no Brasil o ponto mais central e mais grave de desinformação em relação ao papel e as embalagens de papel, os produtos de papel. Fábio, você citou greenwashing, a gente não falou disso ainda, nem na abertura, então eu queria que rapidamente você explicasse o que significa esse termo, greenwashing, e também falasse o que é o Copagreen, também muito rápido, só a sigla, para a gente poder situar o ouvinte e ele não ficar perdido na história. Legal. Copagreen é o Comitê de Cadeia Produtiva do Papel
gráfica e embalagem. Tenho orgulho de ter sido um dos articuladores da criação desse comitê dentro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Se reúne hoje em dia mensalmente para discutir os problemas da cadeia produtiva, né? E justamente ontem fizemos a apresentação de um resumo da pesquisa Trend Tracker Survey, essa pesquisa que a gente faz a cada 2 anos, né? Onde ficou muito clara a questão da desinformação que tem a ver com greenwash. Greenwash é um termo que a gente teve que usar do inglês. A gente não adora usar termos em inglês, mas no caso de greenwash não houve outro jeito, né? A ABA, por exemplo, soltou um manual de 6 práticas para evitar claims ambientais, mas no fim você acaba recorrendo ao inglês, né? O greenwash é o uso equivocado, errôneo e muitas vezes mal intencionado do verde para algum argumento que não tem de fato relação ou para o qual de fato não há uma validade real, acadêmica e fatual que justifique aquela afirmação, aquela informação, aquela frase, né? Entendi. Então, quer dizer, a empresa, ou o que quer que seja, a entidade, usa uma informação dizendo que ela é verde, que ela é ambientalmente correta, e, na verdade, essa informação é incorreta, é um mito, é uma mentira. É isso, né? É isso mesmo, Tânia. E na Europa já tem empresas não pequenininhas, Shell e Human Marcos não são pequenininhas, nos tribunais por conta de greenwash, né? Quer dizer, você afirmar alguma coisa sem que você tenha de fato capacidade de provar, né? Tânia, eu te mando a tua fatura digital porque é mais sustentável, né? Isso, por exemplo, é a típica afirmação que as empresas fazem, muitas organizações fazem, a gente usa o termo organizações, né? Mas que não podem provar. Ninguém tem ACV, ou seja, análise de ciclo de vida de produto de coisa alguma, né? Até porque é uma coisa caríssima e complexíssima, né? Então, tem empresas gigantes, como essas 2 que eu citei, que estão nos tribunais da Europa por conta de afirmações que continham greenwash. Agora, Fábio, a sua pesquisa é feita por Two Sides em 15 países além do Brasil, né? 4 na América Latina, 1 na América do Norte, 10 na Europa e 1 no continente africano. Eu vou pedir para você fazer um comparativo entre esses 16 países. Qual que tem a percepção mais clara ou mais fidedigna em relação aos atributos do papel e em qual país o papel e a comunicação impressa encontram maior resistência? Uma bela pergunta, Tânia. Você estudou o assunto, como sempre. Na pesquisa 2021, que eu me lembro ainda com mais clareza, e eu acho que os dados para 2023 não mudaram tanto, você tinha, em geral, países nórdicos, onde a floresta ocupa um espaço muito grande, muito importante na cabeça e na vida das pessoas. Você tem uma percepção muito mais próxima da realidade, né? Dessa pegada bacana e ambiental que o papel tem, as indústrias sendo de celulose, principalmente sendo negativas em carbono. Enfim, você tem, de uma forma geral, no hemisfério norte e especialmente nos países nórdicos, esse tipo de visão muito mais próxima, quer dizer, onde se gasta menos tempo para discutir casos de greenwash. À medida que você vai descendo, se aproximando do Equador, e você tem aí, por exemplo, os países do Mediterrâneo, depois a África do Sul, a Austrália, que fizemos em 2021, esse ano não fizemos, mas devemos fazer em 2025, você já tem uma dificuldade maior para convencer as pessoas. E no Brasil, você lembra dos dados da pesquisa, muitas pessoas ainda associam papel a desmatamento. Foi com isso que se abriu nossa conversa. Você tem uma tarefa hercúlea, para usar um termo bem tradicional, de toda a cadeia produtiva para reverter essa percepção absolutamente errônea e que continua sendo corroborada, reforçada por vídeos como esse que eu citei, que a gente recebeu hoje de manhã. É uma batalha sem fim isso. Fábio, a pesquisa envolve também hábitos de leitura, percepções ambientais, preferências de embalagens e atitudes em relação aos produtos de papel tissue. Qual resultado te surpreendeu mais e por quê? Boa pergunta novamente, Hamilton. A parte de como as pessoas preferem ler e receber seus jornais, por exemplo, nos surpreendeu muito. Quer dizer, o Brasil tem só 14% das pessoas que preferem receber os jornais impressos, quanto, por exemplo, na Europa você tem 31% e na América do Norte 34%.
60% das pessoas que preferem jornais impressos, isso com revista também. O Brasil destoa tremendamente, né? Isso a gente precisaria pesquisar muito mais profundamente, mas talvez tenha a ver com o fato de que poucas pessoas têm o hábito da leitura no Brasil, né? O brasileiro lê muito pouco. Se for livro, lê menos ainda, né? As últimas pesquisas de hábitos de leitura têm mostrado isso, do SNEL e da CBN. A gente vê uma preocupação das pessoas querendo ler cada vez mais notícias online, né? E ainda essa associação, produtos impressos e mesmo embalagens impressas com desmatamento, com alguma coisa que tem a ver com algo que na verdade não condiz, porque na realidade não tem um pé de árvore nativa, nem do Cerrado, nem da Floresta Amazônica, nem da Mata Atlântica, que é usado para fazer papel no Brasil há muitas décadas, né? Até porque as máquinas as máquinas são preparadas para fazer isso com árvores plantadas, né? Acho que na área de publicidade também foi um ponto bastante negativo, né? O que diria a respeito, por exemplo, à comunicação via mala direta, e foram notícias bem surpreendentes. E na questão do consumo de papel, cartão e papelão causar desmatamento, houve uma pequena melhoria entre a pesquisa de 2021, que foi feita em plena pandemia, e essa pesquisa de agora, mas ainda assim 71% dos brasileiros acham que o consumo de papel, cartão e papelão causa desmatamento. 2 anos atrás, começo de pandemia, numa reunião da América Latina, eu ouvi de um impressor, ele vira e fala assim: vocês estão com problema de papel com esse desmatamento da Amazônia? Eu caí de costas, entrei embaixo da mesa. É terrível isso, né? É uma dureza. Agora, a gente começou já falando um pouco disso, né? Do trabalho que a indústria de papel e a indústria da impressão tem, a necessidade da comunicação, de mostrar os seus atributos, de falar sobre isso, de comunicar ao consumidor. Então, a pesquisa completa, né, disponibilizada por Two Sides aqui no Brasil para as empresas e organismos que apoiam e são associados a Two Sides. A partir desse retrato, desse cenário que a pesquisa trata, o que as empresas e entidades estão fazendo? O que eu quero saber é qual que é o resultado prático, o que está sendo feito ou o que Two Sides espera que as empresas e os seus associados, seus apoiadores façam justamente para mudar essa realidade. A gente falou agora há pouco do Copagreen, que é um esforço nesse sentido de pensar a cadeia, né? Two Sides e Love Paper, né? Two Sides Business to Business, Love Paper Business to Consumer, B2C, são hoje as principais campanhas que o setor tem de informação, de promoção dos produtos e de explicação, de combate, digamos, a todas essas fake news, né? Two Sides tem crescido, a expressão que a gente tem, né? E a gente tem inclusive dados que mostram o valor imenso que Two Sides traz na Europa, nos Estados Unidos, e também em breve faremos isso no Brasil, uma pesquisa feita com Census Wide, quer dizer, são campanhas que de fato trazem valor para a cadeia produtiva. A gente tem hoje 62 membros, o processo de crescimento é constante, mas é lento, né? E isso é que dará esse fortalecimento de Two Sides, dará um fortalecimento de Love Paper, né? Temos tido e agradecemos a NER e a NJ como grandes divulgadores, né? Turma da Mônica, do Maurício de Souza, é de longe o nosso produto constante já há mais de 5 anos, com historinhas mensais, impactando 900 mil crianças, né, de 9 a 11 anos. Já se fala em milhões de impactos. Fechamos com 62 milhões de impactos no ano passado. Você vai dizer, puxa, mas uma população de 203, né, foi isso o censo, não é, Tânia? De 203 milhões de habitantes, 62 milhões já é relevante, mas é uma parte. E muitos desses 62 milhões possivelmente são repetidos, né? A gente não tem como aferir isso. A campanha que é Business to Consumer, quer dizer, de mudar a percepção do consumidor, é Love Paper, né? Ela tem sido apoiada pela Abigraf Nacional, pelas Abigraf regionais, pela IPA, por tantas entidades em papel do setor, mas precisa ser mais capilarizada. Tem empresas muito grandes, membros nossos, mas cuja a introjeção, né, o imbricamento, para usar um termo ainda mais sofisticado, não aconteceu, né? Quer dizer, e essas empresas, uma empresa que tem mais de 30 mil colaboradores, certamente teria um poder de multiplicação disso muito grande, e a gente continua torcendo e trabalhando para que isso aconteça. E o envolvimento das próprias gráficas, dos próprios convertedores, etc., nessa divulgação, como você fala isso, tá certo, é fundamental. Agora, olhando mais para a pesquisa, a gente vê que também ela mostrou avanços, né? Então, por exemplo, no consumo de mídia, 64% preferem ler livros impressos, o que é legal. E
Peculiaridades como 73% dos entrevistados pretendem ler mais notícias online, enquanto 52% confiam mais nas notícias que estão em jornais impressos e 54% preocupados com o uso excessivo dos dispositivos eletrônicos. Como é que você vê esses resultados, Fábio? Quer dizer, tem um descompasso aí, né? Eles querem aumentar, ler mais notícias no online, mas eles preferem o jornal impresso. Quer dizer, tem uma coisa meio estranha por aí, né? Online o acesso é mais fácil, mas será que é verdade? Só que a credibilidade, eles... né? A responsabilidade de quem coloca alguma coisa no papel, né, impresso, é muito maior, né? Aquele ditado famoso, né? A verba volant scripta manent, ou seja, o verbo, a palavra voa, né? E o celular ou as redes sociais são como se fosse falando, batendo papo, né? A escrita permanece. Então, a responsabilidade de alguém coloca um texto no livro, uma pauta no caderno, um texto no jornal, é muito maior. E aí existe uma preocupação muito maior de fidedignidade, de credibilidade e de que, enfim, as notícias sejam de fato críveis. Então, isso que você comentou, Milton, mostra que a mídia impressa, seja para comunicação promocional, seja para informações, para notícias, ainda tem um papel a cumprir. Todos os grandes jornais do planeta mantiveram, sempre que possível, as suas versões impressas. E aquelas mídias, eu me lembro sempre do caso da Newsweek, que anunciou como um grande avanço a extinção da revista impressa, acabaram definhando, não é? Acabaram minguando. O impresso é a grande âncora. Time tem mantido a impressão impressa, New York Times também, o Financial Times. Aliás, os jornais, de uma forma geral, vão bastante bem, né? A Alemanha tem jornais ainda muito fortes, jornais diários, impressos. Pena é que o Brasil, com pandemia, que já o Brasil que lê pouco, lê menos ainda. Mas as notícias que você trouxe dão uma luzinha no fim do túnel, dão uma esperança, dão um ladinho de um copo um pouquinho cheio. Fábio, você falou de uma coisa muito importante que eu acho que foi uma sacada assim, sensacional de Two Sides, que é a parceria com a Turma da Mônica, né? Então, na minha opinião, a melhor forma de combater a desinformação e estimular os bons hábitos é a educação, né? Então, nesse sentido, Two Sides tem uma parceria com a Turma da Mônica, né? Como você já falou, com as historinhas sobre o papel nas revistinhas. Então, eu queria que você contasse para o ouvinte como é que surgiu essa ideia. Eu queria que você me contasse um pouquinho os bastidores dessa campanha. Foi muito legal. Em 2017, um grande amigo chamado João Cortes disse: Fábio, eu vou te levar num lugar que vai mudar a vida de Two Sides, né? Ele vendo a batalha de Manuel Manteigas, Heloísa, de toda a equipe para fazer Two Sides crescer, ser mais visível e tudo mais, e nos levou e nos apresentou a Rodrigo Paiva, do estúdio Maurício de Souza. Ele já era diretor na área de franquias. E a gente começou a apresentar Two Sides, né? A nossa apresentação tradicional, enfim, daqui a pouco bateu na porta do Rodrigo Paiva, na sala de reunião, Maurício de Souza. O Rodrigo falou, Maurício disse: Rodrigo, preciso ver uma coisinha com você. O Rodrigo disse: Maurício, o que esse pessoal aqui está apresentando, eu acho que você vai gostar muito. Maurício acabou ficando, sentou, a gente continuou acho que mais 20 minutos, Maurício olhando a tela da apresentação assim com um olhar fixo. A gente terminou a apresentação, ele sempre moderado nos seus comentários. Gostei. Foi assim que começou. Tá? Então, gratidão eterna a Cortes, a Rodrigo Paiva, e especialmente a Maurício de Souza, que se encantou com esse projeto. E todo mês a gente faz um briefing agora contando o mecanismo, Tânia, já aproveitando. O professor Manteigas é o grande gerador, né? Usando a inteligência diferenciada que ele tem para fazer os briefings, né? A equipe dá alguns palpites, às vezes a gente até sugere temas, né? Às vezes a gente até diverge sobre os temas, né? Mas esses dias fomos visitar a Dorina Nouville, então já está na nossa lista fazer uma historinha, por que não, com a personagem Dorina, né? Que é a personagem que tem deficiência visual. Enfim, e parece que o tema é infindável. Fizemos agora, claro, Festa da Mônica, para os 60 anos da Mônica, né? O estúdio transforma esse briefing numa historinha, eles mandam um layout, né? Tem um designer que entende muito já, em geral as histórias dele, quando é ele que faz o primeiro layout da história, uma página só você tem que contar todo o recado, né, daquele assunto. Então é um desafio fantástico e a gente tem conseguido resultado muito bom, muito bom. By the way, Maurício de Souza, Hamilton, Tânia,
vende por mês 1.200.000 revistinhas impressas. Quer dizer, é um caso de resiliência, de paixão, de fidelidade de assinantes formidável, né? Maravilha. E aproveitando ainda um pouco mais, Fábio, sobre o Turma da Mônica, eu queria que você falasse dessa nova fase da parceria, agora focada mais no leitor adulto. A gente noticiou no Onda já colocamos nas nossas redes sobre isso. Então me fala dessa fase que começa agora e aproveito para que você já comunique para as pessoas que estão ouvindo, quem se interessar em publicar, em replicar, como é que elas fazem, quais são os canais. A campanha nossa nova de Love Paper, que foi enviada sempre em primeira mão para a ANER, para a NJ, a ANER, a Associação Nacional de Editores de Revistas, a NJ, a Associação Nacional de Jornais, são dois parceiros formidáveis, né, que têm apoiado desde o início de Tussais aqui no Brasil, né? Foi com os personagens da Turma da Mônica, resgatando histórias que estão mais diretamente ligadas ao consumidor final, quer dizer, usando o encanto da Turma da Mônica, a qualidade gráfica e de conteúdo dos materiais que foram produzidos nesses 65 meses, portanto mais de 5 anos de historinhas da Mônica, para uma campanha para adultos. A liberação dos estúdios Maurício de Souza para que a gente usasse, né, o nosso contrato com eles é muito restrito e tudo mais, a gente sempre tem que ter um cuidado muito grande, a gente usasse numa campanha para adultos os personagens que foi até uma provocação da Regina Burco, que é a diretora executiva da ANER, de que a nossa campanha precisava ter mais impacto. A nossa campanha era muito bonita plasticamente, com aquele tom verdinho de Love Paper e tudo mais, amar papel é fácil, mas que a gente precisava causar mais impacto. E foi daí que nasceu dessa provocação de da ANER, uma campanha mais agressiva do ponto de vista visual, mais agressiva do ponto de vista de chamar a atenção, né? E a gente está muito otimista, vocês já divulgaram em primeiríssima mão, a NJ já recebeu os vários formatos, porque cada jornal tem seu formato, a ANER também já recebeu a campanha, a gente está com expectativa muito boa. Esse ano, por exemplo, acho que só a Carta Capital, Tânia, já publicou acho que 4 ou 5 quartas capas com Love Paper. Quem sabe essa quarta capa com os personagens da Turma da Mônica e, claro, também com nossa assinatura, Love Paper, Tussais, deve despertar e chamar mais atenção. O objetivo é impactar. Aproveito para fazer também propaganda da nossa ação agora nesse fim de mês, de setembro, com a Panini, com a ANER, com a NJ, daquele cartaz formato A2, que vai para 5.000 bancas, uma carta em homenagem, dia 30 de setembro, é o dia do jornaleiro, com uma peça importante da campanha Love Paper, e aí eu estou usando a campanha das 6 peças originais, que vieram da Inglaterra, que ainda tem para esse público ainda tem um espaço grande. E voltando à ideia da Turma da Mônica nessa nova campanha para um público não infantil, a expectativa é muito grande, a gente tem inclusive um entusiasmo muito grande lá dentro dos estúdios de Maurício de Souza. Legal. E eu sou uma publicação, sei lá, de alguma cidade, enfim, de São Paulo, de que quer que seja. E falei, nossa, que legal, eu também quero publicar. Como é que eu faço? Como é que eu entro em contato com vocês? O que eu peço? Como é que é? Acho que o mais fácil, Tânia, seria entrar em contato com Tussites, TWOSITES, @tussites.org.br. Esses e-mails, aliás, sou eu que abro, e a gente já coloca em contato com a nossa equipe de comunicação, que vai, com muito prazer, enviar no formato que o veículo tiver interesse em divulgar, né? Nós temos casos interessantíssimos, por exemplo, a revista Sem Fronteiras, lá de Foz do Iguaçu, adora os anúncios de Tussais e já está pedindo a nova campanha. A revista Pais e Filhos, imagina, com Turma da Mônica, certamente será uma candidata a veicular, né? Quer dizer, a gente aproveita para agradecer, por exemplo, essas duas, a Tribuna, o jornal Tribuna Imprensa, também de Alagoas, enfim, a gente tem alguns veículos que têm realmente uma predileção, uma paixão muito grande com essa campanha de Love Paper, que agora nessa nova fase a gente espera um resultado muito bom de impacto. Legal. A gente está falando aqui de impressos, né? A gente está falando de mídia impressa, de produtos impressos, mas nós estamos num veículo digital, num canal digital que promove o produto impresso e que, né, congrega aí os militantes da impressão. Então, a campanha Love Paper, ela não precisa ser, ou ela não tem de ser veiculada só na mídia impressa,
impressa, ela pode ser veiculada e tem peças para a mídia digital também. Então, gente, não precisa, se você tem um canal digital e gosta da impressão e entende que é importante passar essas informações para o teu público, não importa se você é uma mídia apenas digital. Vamos lá, vamos entrar em contato com o Two Sides e vamos falar sobre isso também. Saindo um pouco aqui do assunto, saindo totalmente, só aproveitando mais um minutinho, você ocupando mais um minutinho de você, eu queria que você falasse um pouquinho do PNBE, do Pensamento Nacional de Bases Empresariais. Muito rapidamente, você assumiu a coordenação e é uma entidade que tem uma história importante, participa de várias áreas e, obviamente, com a disseminação da informação sempre. Então, eu queria que você falasse muito rapidamente o que é hoje o PNBE, os princípios e quais ações, principalmente pensando na parte da disseminação da informação, da boa informação e fomento do conhecimento, né? O PNBE é o Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Ele nasceu em 87 como resposta de empresários que estavam insatisfeitos com os rumos da economia, insatisfeitos com uma série de coisas, né? E achavam que tinham que se organizar e, de fato, se organizaram. O PNBE nasceu em 87 e vem até hoje gerando frutos muito interessantes. Quer dizer, o PNBE de alguma forma está associado à criação de outras entidades, como o Ethos, o Instituto Acatu, Transparência Brasil, Fundação a Brinc também, de certa forma, enfim, Instituto São Paulo contra a Violência. O PNBE surgiu da ideia de ter um país mais justo, do ponto de vista de equidade, uma economia mais forte, um país mais sustentável, e uma democracia, acima de tudo, mais robusta, que tem que ser aprimorada constantemente. É um espaço onde os empresários exercem sua cidadania e a gente tem podido, através dos nossos debates, através das nossas manifestações, através das nossas pesquisas, a gente tem uma consulta às bases mensal, trazer temas a debate, temas que podem ser a reforma tributária, que pode ser, enfim, alguma decisão do Supremo ou do Congresso, que a gente tenha divergência e a gente não hesita em se manifestar, né? Talvez uma das ações mais emblemáticas do PNBE tenha sido o envio de pizzas num assunto que já se sabia que ia acabar em pizza, né? Para o Congresso, e aí ganhou, enfim, todas as manchetes dos jornais e tudo mais, ainda no tempo de Antônio Carlos Magalhães. Mas, enfim, dentro nossa agora é de ir resgatando pouco a pouco, né, esse espaço, né, onde as pessoas exercem sua cidadania. Temos muito orgulho de ter o Hamilton agora como nosso companheiro no PNBE, e onde a gente possa debater livremente, onde a gente possa estimular o debate. A divergência, ideologia não é igual para cada empresário, para cada empresária, né? Queremos trazer mais mulheres, queremos trazer mais pessoas de várias raças, né? Mais jovens também. O PNBE precisa rejuvenescer. Então, esses são os focos principais. Maravilha, Fábio. Super obrigada. Muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo, pelas informações. Te agradeço imensamente. Obrigado, Tânia. Foi um prazer enorme estar com vocês. Parabéns, Ondas Impressas, pelo alcance, pela inteligência e, acima de tudo, pelo bom humor com que vocês fazem tudo. Fábio, obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Hamilton. Um grande abraço. É isso aí, pessoal. Antes de terminar, no momento afago no coração, eu vou mandar um beijo para o pessoal da GRS Comunicação Visual de Teresina, no Piauí, ouvintes e seguidores assíduos do Ondas. E também um beijo para o Henri Marcondes Guimarães Rodrigues, diretor da ERF Print de São Paulo. Eu quero agradecer também a todos e todas que estão compartilhando e repercutindo os episódios e as notícias que a gente posta nas redes. Valeu, gente boa! Além do LinkedIn, estamos no X, no Threads e no Instagram. Ouvindo esse episódio, você lembrou de alguém que ainda acredita em mitos sobre a indústria do papel e do papelão? Vai lá, compartilha esse episódio, gente. Manda no grupo da família, no grupo do futebol, da yoga. Vai lá, né, Hamilton? Compartilha, povo! É isso aí. E além das redes sociais, sempre com @Ondas Impressas, você pode falar com a gente pelo e-mail. Ondas Impressas Podcast, tudo junto, @gmail.com. É isso aí, dona Tânia, sempre um prazer de fazer este programa com você, e um abraço e um beijão a todos. Isso aí, Hamilton, também adoro. Um beijo grande, beijo para vocês, pessoal, até o próximo episódio.